cabelo meu, eu fiz esse corte tem uns 3 Boa meses e hoje eu fui noite. cortar de novo. Boa noite, Carol. Boa Boa noite, noite. Sei quem é a Carol. Carolzinha. Boa noite. Carol. Oi. Olha só, gente, boa noite para todos. Nós estamos fazendo um novo, vamos dizer assim, um novo modo de fazer live, né? Opa! Boa noite. Tô tirando aqui que eu tô colocando no chat para que se alguém falar, né? Aí já falou. Boa noite, maternando com Joy. Boa noite para todos. Então, Tá assim, gravando, é? Tá gravando. Não, só tô Tá te gravando. lembrando. O Manuel veio aqui, já me salvou. Eu tô só te lembrando. Aí depois isso. Obrigada. Rejane, boa noite. Então, assim, a gente vai tentar fazer de uma forma diferente, que eu pensei o seguinte, em vez da gente fazer tipo só duas conversando, o pessoal do grupo pode entrar, né? E a gente vai fazendo esse bate-bola. Às vezes não, porque o grupo de estudo, ele é um grupo que vai funcionar toda semana. Então, por exemplo, semana que vem a gente não vai ter live pelo canal, vai ser o nosso encontro de grupo de estudo do livro. Quem quiser participar, pode participar, manda um e-mail lá para o grupo de estudo mixpotencial@gmail.com. A gente ainda tá com as inscrições abertas para esse ano, porque semana passada faltou luz, faltou internet, então não teve primeiro encontro. Então tá dando para entrar assim no último dia. Daí, se vocês quiserem, quem quiser participar, vai ser muito bem-vindo, né? Então, as inscrições são até terça-feira que vem, porque aí na quarta, olha o trem passando. Aí na quarta, nós já começamos o estudo em si. Então, só como é a nossa primeira vez, assim, do grupo todo, presente aqui junto com a nossa convidada, nós vamos fazer um combinado. A gente não vai dar boa noite para quem entrar, porque senão a gente pode cortar a linha de raciocínio e apresentação dela. Pode ser assim? A gente dá boa noite agora para todo mundo e quem chegar depois vai ficando, mas nós não vamos interromper. Hoje nós temos aqui a nossa querida Aninha. Eu falei Ana Maria Linhares. Ela não gosta de formalidade, mas essa mulher é um doce de pessoa. Assim, eu sou suspeita para falar porque eu admiro ela demais. É uma pessoa que sempre me deu força, inclusive esse ano, né, que eu tava muito desanimada, tá sendo um ano muito difícil para mim. O ano que a minha mãe foi pro céu, então tá bem, bem difícil. Eu falei, Aninha, esse ano eu vou tirar, vou me recolher. Ela, de jeito nenhum, eu vou te ajudar. Falei, então só se você assumir metade do Lipanema, que eu não tenho condição. Ela falou, tem sim. Então, a Aninha é aquela amiga que te joga pra cima, te joga pra frente uma vida inteira, assim, uma vida inteira. Né? Agora, não, uma vida inteira. É muito bacana a gente ter, né, esse tipo de amizade que leva a gente para cima, que traz a gente para a realidade. E a Aninha é uma amiga, sim, acredito que não só comigo, mas com todo mundo, porque todo mundo que conhece a Aninha um pouquinho a mais sabe o quanto ela é generosa e o quanto ela é para cima, para julgar a gente, para entusiasta. Eu acho que esse é o primeiro item do currículo dela, porque eu sempre digo que título, ele não representa aquilo que a pessoa faz. Ele representa aquilo que a pessoa sabe, mas aquilo que a pessoa faz não está no título. Né? Às vezes eu posso ser uma engenheira e nunca construir prédio e não faço, e etc. Então, o título é o que ela sabe, é o conhecimento que ela construiu. Mas a questão da humanização, da humildade, da generosidade, né? de
de dividir com as pessoas aquilo que o conhecimento produz, para mim é o primeiro lugar do currículo. Então, eu conheço a Aninha, amiga de muitos anos. Eu digo que o primeiro item que a Aninha tem como mérito é esse entusiasmo que ela transmite da gente estar continuando sempre. Né? E se eu fosse falar aqui uma série de situações que a Aninha me jogou para cima, a gente não ia sair nunca. Né? Uma das pessoas que me incentivou e que me possibilitou fazer o doutorado foi a Ana Maria Linhares, com certeza foi. Então, eu tenho uma gratidão muito grande por ela e um carinho, um amor incomensurável. E a Ana Maria, né, ela tem olha o currículo dela, gente. Mestre em Diversidade e Inclusão na UF, psicopedagoga clínica, professora de informática educacional do ensino fundamental. E hoje à tarde eu conversando, falei, nossa, gente, que riqueza. Nós estamos na era da tecnologia. A educação agora com a pandemia rompe um ciclo e vai para a distância, querendo ou não. E a gente não pode sair da distância mais, porque é o futuro. E nós temos uma professora de tecnologia educacional para os meninos do ensino fundamental. Que riqueza! Professora especializada em AE de Altas Habilidades e Superdotação da Universidade Federal de Santa Maria do Rio Grande do Sul. O nosso primor de universidade está no Sul, né? E ela participa do grupo de estudo do Núcleo de Estudo e Pesquisa sobre Autismo, que é uma parceria da UF com o FRJ. E a Ana Maria é a pessoa que trabalha na região com superdotação e altas habilidades. Ela é a nossa referência. Barra Mansa tem uma sorte, para não dizer outra coisa, uma bênção, né? Acho que fica melhor, de ter profissionais maravilhosos. E a Ana Maria é uma delas. Ela é a única pesquisadora que eu conheço aqui da região que realmente estudou e faz toda uma prática em cima de altas habilidades e superdotação e sempre levantou essa bandeira, né? Até por questões pessoais, e nós aprendemos com ela o tempo todo. Então, Aninha, a gente chama de Aninha porque é muito carinho. Seja bem-vinda, não agora como corresponsável pelo Lipanema, mas como convidada da nossa live, que começa agora, com esse tema, superdotação e altas habilidades. E nós vamos ter o máximo prazer de estar enriquecendo nossos conhecimentos essa noite com você. Meninas e meninos, para todas e todes que estão aí, boa noite, a gente está aqui, eu já sou companheira de vocês no grupo de estudo, né? Deve ter mais gente de fora aí, que a gente sempre tem um ou outro de fora que gosta, quer aprender sobre o tema, enfim. Mas é sempre com muita alegria que eu falo sobre esse tema, que é um tema que está na minha trajetória de educação, eu nem sei desde quando, eu acho que eu já perdi até a conta, eu acho que desde que, de alguma maneira, eu fui para a educação, na verdade, eu acabei indo para a educação especial muito em função da questão das altas habilidades e superdotação. Então, assim, eu preparei alguns slides para a gente estar passando aqui. Só que, à medida que vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade, que é muito mais ser um bate-papo para sanar alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa que queira saber, para a gente estar fazendo um bate-bola que fica mais tranquilo. No final, se der tempo, eu vou contar que, embora a Érica tenha falado isso tudo de mim, eu preciso falar isso, gente. Isso faz parte da minha vida. Ela já foi minha professora e já me deu 0. Mas, no final, eu conto. Você já contou isso ano passado, Aninha? Não precisa contar de novo, não. Mas eu não aguento.
É para espizinhar Tem mesmo. que registrar isso, Aninha. Ô, Cara, isso é Soraya, muito toda engraçado. vez ela conta isso, acho que ela gosta. Só Isso para é muito falar para as engraçado. pessoas que eu dou 0 quando precisa. É. Aham. Só porque eu saí da sala. Bom, enfim, Deixa, vamos nós aqui. deixa eu Você quer colocar o começar? slide, mas se você quiser ir falando aí, deixa eu só, porque aí eu vou colocando o slide Não, aqui. por enquanto a Ô, Érica, Érica vai rolou colocar. um Oi. trauma, hein? É, Rolou um trauma. Ô, Zoraide, rodei e tô indo pro lado do autismo, hein? Eu sabia que você ia pegar meu barco. Eu tinha Eu certeza. não. Esse barco é bom, Ah, gente. Na Aninha, verdade, fala. já tá com o slide lá, o primeiro slide já tá, você tá vendo? Não tô vendo, não, mas não tem problema, não. Eu vou abrindo aqui Tá. também, Se que você já tá puder meio abrir no aberto. celular, no canal, que aí você já pode ver que já tá aparecendo. Isso. Na verdade, que eu preciso muito ruim. Mas no final vai dar tudo certo. Tá? No final dá tudo certo. A apresentação está aqui, eu vou acompanhando por aqui, sem obrigatoriamente a gente ir nessa linha, tá? E aí, lá na frente, eu vou acabar falando por que essa interseção aí com essa área que Zoraide, Ju, que está no grupo também, eu não sei se a Ju está aqui, né, que gosta também da área do espectro do autismo, né, que é onde que meus caminhos se cruzaram. Gente, definição básica a gente precisa ter, eu acho que é o slide que deve estar aí na tela para você, e hoje de tarde, quando eu conversava com a Érica, o que a gente tem de legislação no Brasil que fala de altas habilidades de superdotação, que define quem é esse indivíduo, quem é esse sujeito, é uma legislação que é da educação. Você não acha a definição, se você for procurar em outros tipos de leis, na área da saúde, porque ele não é da área da saúde, indivíduos com altas habilidades não são da área da saúde, porque não tem nenhuma doença, a não ser como quando tem alguma comorbidade ou quando se trata da dupla excepcionalidade, que a gente pode conversar um pouco sobre isso também. Então, de maneira geral, todos os documentos, né, que falam de altas habilidades de superdotação, o slide que vocês estão vendo aí, vocês podem ver que eu até sublinhei, é a Política Nacional de Educação Especial. Para mim não está aparecendo slide, não. É porque eu coloquei lá no canal. Deixa eu tentar colocar pelo Google Meet, então. Peraí. Olha então, só. deixa eu continuar. Quem tá aqui. chegando hoje é assim mesmo, tá, gente? Aqui é uma gambiarra em cima da outra. Eu não sei mexer, gente, eu vou mexendo. Então, vocês têm um pouquinho de paciência que, como a Aninha falou, no fim dá tudo certo. Não dá, gente. Tecnologia, graças a Deus, a máquina ainda precisa da gente, mas quando ela resolve não funcionar, isso eu tenho visto diariamente. Diariamente. O dia que ela não quer, o dia que a internet não está afim, o dia que o Meet não projeta as coisas direito, enfim, aí a gente vai indo. Mas só para a Érica vai colocar o slide para quem não está vendo. E o Meet está mantendo uma hora certinha? Semana retrasada manteve. Agora, hoje eu não sei, porque eu já trazei tudo aqui. Mas olha só, a ideia, gente... Mas quem tiver que sair, pode sair, tá? Fica tranquilo. É só para não quebrar, porque ela preparou tudo com tanto carinho, né? A preocupação não é sair. A preocupação é a gente ficar atrasado e não dar para ir até o final. Não, vamos lá. A gente volta. Eu acelero aqui. Se precisar, eu até faço um desdobramento de hoje, sem problema nenhum. Isso aí, para mim, é tranquilinho. Mas aí, até porque, vou ser sincera com vocês, a gente é tanta live, é tanta tela, que a gente vai chegando essa hora da noite, a gente já está cansado. Meu grau aumentou, por causa de tela, e aí vai, né? Bom, gente, então, de maneira geral, o que a gente vai achar de definição
de quem são esses sujeitos com altas habilidades de superdotação são legislações da educação. É a Política Nacional de Educação Especial de 2008, na perspectiva de educação inclusiva, embora documentos bem mais antigos brasileiros, também da educação, digam quem são essas pessoas, né? A gente tem uma resolução, que é a Resolução 4 do Conselho Nacional de Educação. Opa, escorregou aqui, do Conselho Nacional de Educação. E, além disso, a gente tem um decreto de 2020 que torna a reforçar quem é essa pessoa com altas habilidades de superdotação. Enfim, então, todas essas legislações, tudo que diz respeito à alta habilidade de superdotação no Brasil, pensem que aonde está definido quem são esses indivíduos, quem são esses sujeitos? É sempre na área da educação. Tá? Érica, pode passar para o próximo. Está aparecendo agora? Não. Inteligência, Aninha. Testes de QI. Tá, não. Zoraide, você não está vendo os slides? Não. Zô? Não? Não. Não, então beleza. Tá, mas eu vou falando. Depois eu ponho no grupo o slide. Eu ponho o slide todo no grupo depois, para quem não quiser anotar. Érica, não está aparecendo slide, não. Eu estou tentando Só colocar, gente. Calma. Eu coloquei, Só tá lá no... eu abri na tela, mas não está abrindo. Ah, abriu sim. Desculpa. Vê agora. Agora tá. Tá aparecendo. Ai, tem um pouquinho de paciência comigo, sabe por quê? Porque eu tenho que voltar a lembrar disso tudo. Aqui, Érica, dá uma voltada rapidinha lá no slide anterior, só para eu frisar uma coisa com a galera aí, com o pessoal aí. Repara, a Érica vai voltar, que nos slides tem 3 palavras marcadas em cada definição, que no final das contas é potencial elevado, criatividade e envolvimento com a tarefa. O que define uma pessoa com perfil de altas habilidades de superdotação é o potencial elevado, quer dizer, aquela inteligência diferenciada, a criatividade e o envolvimento com a tarefa. O que é o envolvimento com a tarefa? Bom, potencial elevado, pode passar para baixo, Érica. Pode passar para o próximo. Está aparecendo para vocês? Tá. Pode passar para o próximo. Pode passar o próximo. Isso. O potencial elevado, de maneira geral, a gente costuma falar que é a inteligência em si. Preciso dizer para vocês que a questão de se medir a inteligência, de pensar num conceito de inteligência, ainda hoje é muito complicado, tem muita polêmica em torno disso. Lá atrás, essa criação desses testes de QI que aconteceram, tiveram um propósito específico. Na verdade, os testes de QI são criados lá atrás, muito mais numa perspectiva de exclusão do que de inclusão, porque foram criados com o viés de saber quem era o aluno com deficiência para separá-lo das turmas. Depois foi usado, mais para frente, esses testes de QI foram usados também para recrutar pessoas em trabalho, durante a guerra, né? São muito questionados, porém, é um instrumento, muitas vezes, importante para a gente na identificação das altas habilidades de superdotação. Mas é importante, mas não a única ferramenta. Muito pelo contrário. A área de altas habilidades de superdotação empodera muito a gente que é da educação. Porque o grande barato disso é que altas habilidades de superdotação, você não tem um laudo médico. Se você for lá no CID e procurar qual é o CID, qual é no DSM, não existe CID, não existe laudo. O que existe é um parecer pedagógico, ou um parecer psicopedagógico, feito por
um psicopedagogo, pode ser um psicopedagogo com um psicólogo, né, que aí pode ser que entre as testagens de QI, mas ele empodera muito quem é da educação, porque, eminentemente, isso é um documento que sai da gente, do nosso saber e da vivência ali, vivência e convivência com aquele aluno ou com aquela pessoa. Tá? Porque muitas vezes não é aluno, pode ser um sobrinho, um tio, ou pode ser... e quero que vocês pensem aqui não só em crianças, tá? A gente está falando aqui de um público que é de crianças, né? Crianças precoces, né? De crianças nessa idade aí de 6 anos para frente, de adolescentes e de adultos, tá? Que é um público também, às vezes, é um público mais ainda negligenciado dentro das altas habilidades de superdotação. Então, a gente define inteligência, não é uma coisa muito simples, não é uma coisa muito fácil. Érica, passa para o próximo, por favor. Estou vigiando aqui, tá? Então, essa definição exata não é uma coisa assim, ainda não dá, né? Não é possível. Érica, pode passar para o próximo, tá? Não, eu passei, é porque tá tendo... A tela está travando. É. Não, beleza. De qualquer... Depois eu ponho no grupo Pode passar mais? Dos slides para vocês. Pode passar mais um. Tá? Então, ela é algo... A inteligência é algo para usar a inteligência para resolver um problema dentro de um contexto útil, tá? Seja para resolver uma equação, eu gosto muito de dar esse exemplo. Pode ser uma inteligência que a gente usa para resolver uma equação matemática com W, X, Y, Z, I, delta, B, delta, a gente não pode nem lembrar agora, nesse momento. Ou para pegar um coco lá que está fora do alcance da mão da gente, vou pegar um bambu, vou cutucar, vou usar isso tanto de força, isso também é inteligência. A gente também tem um viés de inteligência que se embasa na questão do desenvolvimento humano, e aí a gente tem São Vygotsky e São Piaget, 2 santos que vocês devem conhecer bastante, que falam da questão do desenvolvimento humano. Então, a inteligência depende, ela pode ser desenvolvida, né? E aí a gente sabe também, hoje em dia, que mesmo um potencial superior, uma inteligência superior, se não for trabalhada, ela vai ficar ali, é como se ela murchasse. E a própria questão da neuroplasticidade cerebral. Então, isso vale tanto, aí eu quero que vocês linkem isso, tanto para as altas habilidades de superdotação, essa questão da inteligência baseada também no desenvolvimento humano, na neuroplasticidade. Então, não tem como a gente dizer que uma pessoa com altas habilidades de superdotação na idade escolar não precise de um estímulo diferenciado, não precise de um planejamento educacional individualizado, diferenciado, com todas as estratégias que a legislação permite para a gente estar trabalhando com esses alunos, mas também a gente tem na ponta lá os adultos. Érica, pode continuar, por favor, pode passar a próxima aí. Eu estou andando um pouquinho rápido nisso, porque agora a gente começa a entrar. Na questão ligada ao neurodesenvolvimento, né, à neuroplasticidade, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Tem vários estudos, na verdade, recentemente, começaram a sair, a neurociência começou a ficar mais de olho nesse público, nesses indivíduos, e uma das coisas que a neurociência já sabe é o que eu vou dar aí para vocês, né? Eu não me lembro aonde foi que eles fizeram, em qual país que eles fizeram, depois eu confirmo onde. Eles usaram do instrumento psicométrico da testagem de QI, mediram o QI de um grupo de cerca de 300 alunos, 300 pessoas entre 6 e 19 anos. Os que tiveram um score maior foram selecionados para passar por exames de neuroimagens,
né? Então, eles usaram como instrumento para ver esse cérebro diferenciado que tinha lá um indicador pelo teste de QI, né, de ser um potencial superior. E aí, uma das coisas que a ciência descobriu, né, diz respeito ao córtex pré-frontal ali de pessoas com altas habilidades de superdotação. E córtex pré-frontal, a gente pensa, é logo função executiva, né? Tá ali a coisa. E aí eles descobrem, por exames de neuroimagens, que o crescimento desse cérebro de pessoas com altas habilidades de superdotação, ele é mais lento. Ele, para atingir o tamanho máximo dele, ele demora mais, tá? Enquanto esses indivíduos com altas habilidades de superdotação, esse tamanho máximo é lá pelos 11 anos que ele vai atingir, em pessoas parâmetro normal como nós, graças a Deus, é aos 8 anos de idade. Então, vocês veem que tem uma discrepância aí de um quantitativo muito grande de anos, bastante significativo, né? E assim, o senso comum nos faz imaginar exatamente o contrário, né? Então se ele é superdotado, tem altas habilidades, deve ser mais rápido a maturação do córtex pré-frontal. E é justamente ao contrário. E é justamente ao contrário. As sinapses e a velocidade das sinapses é que são maiores. Por ele ter esse tempo maior de expansão, as sinapses formadas ali, igual eu coloquei no slide, elas são múltiplas e muito mais complexas nos indivíduos com altas habilidades de superdotação. É muito interessante. Por isso também, Aninha, que às vezes a gente observa uma criança, ou mesmo um adulto superdotado, fala assim, gente, mas ele é tão esquisito, entre aspas. Ele demora para, sei lá, uma das funções executivas, por exemplo, categorizar, né, numa festa social, categorizar a bebida, sei lá do que, um exemplo que a gente poderia dar. E a gente taxa como esquisito, né? E justamente, olha aí a função executiva. As funções executivas que são criatividade, flexibilidade, atenção voluntária, memória operacional, né? São todas essas questões que, por ele talvez não ter justamente essa maturidade, né, como tipicidade, existe comportamentos que são diferenciados. Estou certa ou não é nada disso? Sim, é por aí mesmo. E outra coisa, preciso falar com vocês que tem, e a gente que é da área de estudo, por isso que eu gosto tanto de falar e falar sempre sobre isso, além de tudo, a gente tem muitos mitos em cima de pessoas com altas habilidades de superdotação. Na escola, o mais característico, tá, gente? Se ele é superdotado, ele tem que ser bom em tudo. Mentira. Tá? Até porque a gente não tem uma inteligência única. Se a gente for partir do pressuposto que a inteligência não é uma coisa única, e aí a gente já tem teorias mais novas aí que estão fundamentando, que já vem fundamentando, né, a questão das altas habilidades, mostrando que, como que eu posso dizer para vocês? Mostrando que as inteligências, além de serem múltiplas, elas trabalham de maneira mais ou menos, uma se destaca, mas elas trabalham ao mesmo tempo de forma conjunta. Tem um slidezinho aí para frente que vai ficar bem bacana, bem legal da gente entender isso, né? Meninas, meninos... Pode passar? Não, alguma pergunta? Érica, se as meninas quiserem falar, em vez de colocar pergunta no chat, sem problema. Tá, não é porque tem gente que tá no chat, que não é do grupo, né? Entendeu? Tá. Você vai vigiando. Eu vou vigiando lá. Tá. Eu tô fritando peixe e como é que é olhando peixe e olhando gato. Olho no peixe, outro no gato. Isso.
Bom, o próximo aí é o mais clássico, esse é muito clássico da educação, né? Que é o modelo de autossabilidade superdotação, é um dos teóricos mais falados, tá, gente? Falou em autossabilidade superdotação, Renzulli vai estar obrigatoriamente nesse contexto aí, não tem como. Inclusive as legislações da gente, as legislações que falam sobre autossabilidade e superdotação, elas estão embasadas nessa teoria Chupano-Cânea-Suviano, exatamente. Exatamente tirada do que Renzulli fala, a habilidade acima da média, que é a inteligência, a motivação. Motivação, como é que eu posso traduzir para vocês? É aquela paixão, aquele tesão que a pessoa tem por aquele assunto, que você passa, ele tá intertido ali, ele está olhando aquilo ali, o mundo pode estar desabando ali fora, mas se é uma coisa que ele gosta, ele se envolve de maneira muito intensa. Superdotados, de maneira geral, são muito intensos. Também eu vou ter uma falazinha básica aqui com vocês sobre essa hiperexcitabilidade deles de maneira geral, né? Então, a motivação seria isso, o envolvimento, motivação, envolvimento com a tarefa, é quando ele está naquela área, trabalhando naquela área, ou naquelas áreas que ele gosta, né? Ele se esquece, eles ficam ali intertidos e procura, não é assim, é de outro jeito, né? E fazem isso de uma maneira criativa. São aqueles caras que você fala assim, depois que ele tem a sacada dele lá, você fala assim, meu Deus do céu, como é que eu nunca pensei isso na vida antes? Como é que em 2 segundos esse cara chegou e falou, não, faz isso assim, vai por esse caminho. É muito legal eu ver isso quando eu atendo, trabalhando lógica, por exemplo, a inteligência lógica matemática nas crianças, quando você pergunta, cara, como é que você chegou, né? Por incrível que pareça, hoje mesmo na sala de aula, um aluninho do 1º ano, a gente estava fazendo uma atividade de informática, né? Eu fiz uma pergunta lá, e aí ele me respondeu, porque 4 mais 4 são 8, é uma turma que está muito defasada por causa da pandemia. Aí eu perguntei, Fulaninho, como é que você chegou a essa conclusão? Então, ele me explicando o raciocínio dele, é muito legal você ver um cotoco de gente de 6 anos de idade explicando para você o raciocínio dele, né? É muito legal. Então, essa criatividade, óbvio que 4 mais 4 a gente sabe que é 8, mas para uma criança de 6 anos, quando ele falou isso, já acendeu uma luz para mim ali, na questão da lógica matemática. E quando ele vem verbalizar isso, olha como é que a gente acha indicadores de autossabilidades em momentos diversos da vida. E quando ele vem verbalizar isso, ele demonstra para mim também que tem uma inteligência linguística também bem mais refinada do que os pares da idade dele. E aí você já começa a ficar de olho, né? Achando, pode ter um indicativo ali. Bora nós, para a gente não ficar muito nessa teoria, para a gente chegar... Já são 8 horas. Érica, pode passar... habilidade acima da média, eu já falei. Essa habilidade acima da média, que é a questão da inteligência, pode ser uma habilidade geral ou uma habilidade específica, tá? A geral é a geral mesmo, né? Processar informações, se adaptar a novas situações. A específica é aquela que, vamos dizer assim, a dança, são habilidades muito específicas. Não querendo dizer que, aqui, longe de mim fazer isso, que pessoas que têm, que a gente às vezes associa muito, se é esporte, se é arte, se é música, se é liderança, não é autossabilidade de superdotação, né? Sim, pode aparecer sim. Prova está aí, Rebeca, que trouxe medalha para a gente. Baile da favela. Não tem como eu não dizer, né, que ela está acima da média, que ela tem. Kátia, eles amam aprender coisas novas. Quando é da área de interesse deles, então, estou vendo a pergunta da Kátia aí,
Quando é da área de interesse deles, então, minha filha, eles dão uma canseira na gente, porque muitas vezes a gente não sabe, tá? O que eles perguntam para a gente. E graças a Deus existe o São Google, e você chegar e dizer, olha, eu não sei sobre isso, vamos pesquisar juntos? E daí, quando você vê, ele já está lá na frente, você está aqui atrás, você está olhando assim para ele, não, tia, por que isso assim, assim? E aí você tem que, você fica, né? Fica perdido, eles são extremamente também questionadores. Bom, habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa, passa aí, Érica, que é o seguinte, já falei para vocês, né, de uma maneira bem rápida, a criatividade também, né, não esqueçam desse exemplo, é aquilo que a gente olha e fala, caramba, como é que eu não pensei nisso? Né? Como é que eu não... minhas sinapses aqui não fizeram esse caminho, né? Porque é muito claro para eles, é muito fácil para eles. Né? Érica, pode passar o envolvimento com a tarefa, pode passar adiante mais um, para a gente poder... A criatividade... Bom, tem a Resolução 4, que é uma legislação da educação que eu já tinha falado com vocês, né? Quando ela define também quem é esse aluno, quem é essa pessoa com altas habilidades de superdotação, que ela fala em potencial elevado, grande envolvimento com a tarefa, que é essa paixão que eles têm, né? Ele vem falando com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Intelectual, olha só, intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividades. É Gardner puro, inteligências múltiplas, por isso aí, gente. Não tem como mais, entendeu? A gente pensar que é uma inteligência única. Lógico que existem pessoas com altas habilidades de superdotação que têm um perfil mais acadêmico. Esse é molinho de você identificar, porque é aquele que normalmente apresenta um desempenho na escola alto, né? Camila, eu já vou te responder aí também. A Érica depois manda a pergunta para mim que não deu para ler tudo. Então, o que a gente... Não tem jeito, né? Então, a gente tem que ir nesse viés das inteligências múltiplas e esquecer. Esse aluno que tem um perfil muito acadêmico, normalmente, é aquele que vai ter boas notas, que não precisa ser obrigatoriamente incluído. E aí, dentro do contexto escolar, aonde que a gente vai? Se ele não tem nota alta em português e matemática, dificilmente vão dizer que esse aluno tem altas habilidades de superdotação, mesmo que ele seja um aluno absurdamente bom em ciências, por exemplo. Porque a cultura da gente atravanca muita coisa. A cultura que a gente tem, a cultura escolar, né, ainda valoriza só essas duas habilidades acadêmicas, gente. Eu nunca vi ninguém ficar reprovado em conselho de classe no final do ano, para ser sincera, porque ficou reprovado, sei lá, em ciência, geografia, história. Agora cai para a área de matemática e português. Todo mundo fica naquela, não, melhor reprovar, não. A verdade é essa, dentro do contexto escolar, dentro da nossa cultura, não é uma culpa do contexto, não é uma culpa da escola, é do contexto escolar que a gente está inserido, né? Ô, Zoraide, espera aí só um pouquinho, Zoraide. Eu estou com o microfone aberto. Desliga o seu microfone, por favor, que está dando interferência, Zoraide. Ô, Aninha, tem duas perguntas aqui, eu não vou deixar acumular, não. Não, senão, manda aí. Senão depois acaba, a gente fica sem responder. A Camila, eu tenho um aluno de AE com TEA que está sendo investigado altas habilidades. Ele é muito interessado, gosta de coisas novas. Me chama no WhatsApp todo dia. Camila, depois você me fala qual é a sua rede, por favor. Tá? E a Dara... Barra Mansa. Barra Mansa, você mais. Você deve conhecer ele. Olha, não pode falar nome aqui não, gente. Por eu favor. sei.
Depois eu falo com você. Camila, Oi. depois a gente conversa, mas eu vou te Isso. responder de maneira geral, esquecendo todo o resto aí por trás. Eu brincava com a Zoraide no começo dessa conversa da gente. O que acabou também me levando ultimamente para a área de TEA, né? Inclusive para o grupo de pesquisa que eu estou dentro dele agora, lá da UF, sobre TEA. Exatamente a questão da dupla excepcionalidade. Vamos lá. Dupla excepcionalidade, dupla especificidade ou dupla necessidade educacional especial são sinônimos. Os autores, a academia, os doutores, igual a Érico, os pós-doutores aí, cada um defende um nome desse. É igual autossabilidade e superdotação. Tem gente que fala que é autossabilidade, tem gente que fala que é superdotação, que é uma coisa ou outra, mas o conceito é o mesmo. A dupla excepcionalidade é um termo que foi, ou dupla necessidade especial, eu vou usar dupla excepcionalidade para ficar mais curtinho, tá? A dupla excepcionalidade é um termo que nasceu quando tem obrigatoriamente uma alta habilidade, tá? Alta habilidade, superdotação, com alguma outra coisa. E o que a gente tem visto é um crescimento, cada dia mais, como Camila estava colocando, a gente tem achado indivíduos com altas habilidades e dentro do espectro do autismo. Então, isso me fez, eu falei, cara, eu tenho que saber mais de autismo, até porque eu adoro estudar, né? Eu gosto do babado. Então, Camila, assim, essa dupla excepcionalidade a gente tem descoberto, mas preciso dizer que, de forma geral, o caminho tem sido inverso, tá? Inverso como, Aninha? Normalmente, ele já vem com o laudo de TEA, né, do espectro. Falar nisso, o DSM, no começo do ano, vai pôr o mundo abaixo, novo DSM. Mas isso dá uma outra conversa nossa. Normalmente, o que acontece é o contrário. Ele tem um laudo de TEA, né? E quando vai para uma avaliação, ou um professor mais atento na sala de aula, ou se ele já está num AEE, ou se ele já está com um psicólogo, com um psicopedagogo, o que acontece? Ele acaba percebendo a alta habilidade ali, a superdotação ali. O termo foi criado a partir da alta habilidade e superdotação. Obrigatoriamente, sempre que vocês ouvirem um desses 3 termos, autossabilidade, dupla excepcionalidade, dupla necessidade educacional especial ou dupla especificidade, são 3 termos que são sinônimos no sentido de dizer que aquele indivíduo ali, ele tem altas habilidades, superdotação, né? E alguma outra coisa junta. O que acontece é que, na maioria das vezes, ele é identificado com TEA, e quando a gente vai atender, quando a gente trabalha com essa criança, com esse jovem ou com esse adulto, a gente descobre a alta habilidade, né? Lembrando mais uma vez, médico não dá laudo, não existe laudo de altas habilidades, superdotação, tá? Aninha. Respondido, Camila. Aninha, agora tem mais 2 aqui da Dara. Bom, como eu posso trabalhar a alta habilidade dentro da sala de aula regular? E quando a superdotação dá indícios na primeira infância em uma criança com TEA, como podemos proceder? O que posso fazer para explorar essa alta habilidade? Tá, vamos. É Dora? Dara. Dara, vamos lá por partes. Vamos começar lá dos piquititinhos, tá? O que a gente usa para os pequenininhos de tudo de forma muito comum, a gente diz que eles são precoces, que é um termo também, essa confusão de termos dentro das altas habilidades, é precoce, é superdotado, é talento, é gênio, que é uma outra discussão aqui também, uma outra conversa que dá enorme. Mas o que a gente usa? A gente usa a palavra precocidade para essas crianças
né, até lá pelos 5 anos, que estão na educação infantil, no pré-escolar, né, que a gente percebe nessas crianças já esse diferencial, tá? A identificação de autossabilidade é um processo, não é uma coisa igual. Uma pessoa vai no médico, o médico tem aquela lista lá sobre TEA, entrevista à família, e ali vem um laudo. É uma coisa que você tem que investigar, porque a partir do momento que você investiga, você tem que começar, aquilo que eu estava falando lá, você tem que começar a observar se ele realmente, ele tem uma inteligência acima da média. Tem sim, confirmou. Eu preciso confirmar agora se ele tem um envolvimento com a tarefa, se quer dizer, quando eu proponho a ele uma tarefa que é do interesse dele, uma tarefa é uma atividade, qualquer coisa, uma atividade, uma brincadeira, né, que é do interesse dele, né, ele se envolve ali, ele cria aquele foco ali, e que ele trabalha aquilo ali com criatividade, ele dá soluções para aquilo ali de maneira muito criativa. Então, a gente tem que observar isso. Quando chega lá para os 5, 6 anos, aí a gente pode realmente... Óbvio que a gente começa falando que é precoce, essas habilidades, esses 3 aspectos, em sendo confirmados, a gente tem uma criança. Sendo criança pequena, Érica, repete um pedaço da pergunta da Dara, porque eu meio que esqueci. Porque você vai pensando em outras coisas. Quando superdotação dá indícios na primeira infância em uma criança com TEA, como podemos proceder? E o que fazer para explorar essa alta habilidade? Eu só gostaria de fazer uma observação, Aninha, porque assim... Eu vejo algumas mães que chegam para mim, tanto da criança que tem o laudo de TEA ou não, e mães, eu digo até professores que ainda não têm conhecimento, né? Esse conhecimento específico. Acha que é benéfico para a criança ser dotado de superdotação em altas habilidades, e sempre tem aquela questão de, meu filho é muito inteligente, acho que ele é inteligente mais que a média. Para toda mãe, o filho é superdotado, ponto, parágrafo. Justamente essa comorbidade com outras situações, ela pode muitas vezes confundir a avaliação. É por isso que é indicado um profissional especialista, porque, veja bem, quando a gente dá um laudo ou de TEA, ou de superdotação, ou de TDAH, gente, entre aspas, um estigma. Aquele laudo vai fazer com que aquela diversidade tenha um campo de atuação que é específico daquela característica. Então, muito cuidado, né, com essa coisa. O meu filho tem TEA, ele é superdotado. Às vezes é hiperfoco, não é superdotado. Como a Aninha explicou muito bem, nós temos várias inteligências, vários tipos de inteligências, né? Então, por exemplo, na música, eu tenho um menino que pequenininho no canto, ele é extremamente desenvolto, tem a forma de tonalidade, ele muda de tonalidade, ele faz melodias simples, complexas, ele improvisa no canto. Aí eu coloco o instrumento para ele, não acontece nada. Tem um menino que no ouvido, a gente chama de ouvido absoluto, ele identifica até arpejo, ele identifica até quando as notas são tocadas juntas, ele identifica quais as notas são de tão aguçado, de tão elegante, de tão refinado que é esse ouvido. Mas não é ouvido absoluto e não é superdotação em inteligência musical. Então, assim, muito cuidado, né, para essa avaliação, principalmente quando é pequeno, porque o nosso cérebro ele é plástico. Ele se modifica até 8 anos, então, é uma plasticidade muito aguçada. E aí, tudo que a gente estimula,
vai acontecer mesmo. É aquela história do filho de peixe, peixinho é. O pai que é músico, esse bebê escutou música desde a gestação. É lógico que ele vai ter a sinapse referente à música maior do que uma criança que não tem um pai que não é músico. Isso não quer dizer que ele é superdotado na área de inteligência musical. Então, assim, eu só estou fazendo esse parênteses porque para nós que não temos o conhecimento específico que a Aninha tem, é importante a gente estar pensando nisso. Precisa de uma avaliação de um profissional que vá olhar todas esses critérios que não são pequenos para a gente identificar uma superdotação ou alta habilidade. Eu tenho muito cuidado com isso, porque na música, quando a mãe chega para mim, a própria mãe já fala que meu filho é superdotado em música, tá? Ele faz isso, isso, aquilo. Eu mamãe, nossa. Assim, né? A mãe, para toda mãe o filho é superdotado. Então, assim, para nós profissionais, educadores, mães, né? Essa criança até 8 anos, ela pode apresentar muitas inteligências super desenvolvidas, ainda mais com estímulo. Vamos ter cuidado para que esse termo, para que essa classificação seja feita a partir de uma classificação feita por um profissional sério. Porque não é só identificar TEA, é TEA e superdotação. Não é só identificar TDAH, é TDAH e superdotação em altas habilidades. Em que área? Então, Aninha, eu acho que pode também frisar isso, Aninha, porque nós, muitas vezes que não temos esse conhecimento, achamos que uma facilidade significa algo maior. Então, vamos ter cuidado, né? Sim, eu preciso dizer, primeiro, eu vou voltar lá para te dizer o que faz, né? O que pode fazer com essa criança. Só pegando o gancho do que a Érica falou, por exemplo, se você tem um aluno, uma criança, um filho, um sobrinho, seja lá quem for, que você desconfie que essa inteligência musical dela, ela é acima, e se você não é da área da música, você vai ter que pedir a um profissional da música para te dizer exatamente isso que a Érica falou. Vou dar um outro exemplo. Eu posso perceber num aluno meu, numa criança, num adolescente, que ele tem uma habilidade superior realmente, eu desconfio que ele tem uma habilidade superior psicomotora, tá? Porém, eu não tenho conhecimento suficiente para dizer se é habilidade superior. Aqui eu recorrer a um profissional de educação física. Então, eu vou, suponhamos, dentro do contexto, tem um microfone aberto aí, dentro do contexto... Da Claudinha. Claudinha. Aí, vamos mentalizar. Deve ter ligado sem querer. Então, dentro do contexto escolar, se eu desconfio, né? Nossa, aquele menino lá, eu acho que ele tem uma questão psicomotora, né, muito boa, né? Para quem que eu vou perguntar? Eu vou virar para a professora de educação física do meu colégio e vou falar assim, cara, dá uma olhada em fulano e vê o que você acha. Vê se ele se é isso mesmo que eu estou enxergando ou não. Então, muitas vezes não. Várias vezes a gente vai precisar de um profissional específico. O específico que eu falo é para ter esse olhar, igual a Érica falou com relação à música. Eu estou dando exemplo aqui do professor de educação física, porque são pessoas capazes de dizer, não, isso é um ouvido absoluto, ele realmente tem uma inteligência musical muito acima da média, se for comparar com os pares da idade dele, te auxilia muito na hora que você vai fazer. E o que fazer com essas crianças? Tudo menos não dar mais coisas para ela, mas não é mais do mesmo. Eu gosto muito de falar isso. Não é mais do mesmo. Enriquecer o currículo de um aluno com alta habilidade de superdotação não é o professor da sala de recurso ou o professor da sala de aula
ou a família dar mais do mesmo. Então se ele é bom em matemática, vamos dar mais, os outros alunos fazem 10 atividades de probleminha lá. Eu vou dar 20 para ele, não é isso. É sempre a mais. Zona de desenvolvimento proximal, Vygotsky. Se ele sabe até aqui, cabe a mim, professor, cabe a mim, psicopedagogo, né? O psicólogo não é da área da pedagogia. Cabe a nós dar o a mais para ele ir para a fase seguinte. Então, se uma criança já apresenta precocemente, se ela já sabe somar de forma muito precoce, como os outros coleguinhas, então eu vou trabalhando ali na zona de desenvolvimento proximal para daqui a pouco ele está associando que a multiplicação nada mais é do que a soma de fatores iguais. Isso é dar a mais. Não é dar 30 continhas para ele fazer. Beleza? Então, vamos lá. Dara tentando ainda... Meninas, o Mitch está avisando que vai encerrar. Vai 5 minutos. Vai terminar em 5 minutos. Ai, porque ele vai fechar em 1 hora mesmo. Calma, Zoraide. Calma, Zoraide. A gente volta. Vai falando. Às vezes rende um pouquinho. Olha só, tem duas perguntas aqui no chat também do YouTube, tá? Então a gente vai voltar com mais 2 perguntas. Pode passar lá? Os slides já até esqueci deles. Pode passar, mas pula aí. Você estava nas inteligências. Cara, já falei das inteligências. Aí, é um quadro que eu trouxe para vocês. Deixa lá no quadro, Érica. Se cair, eu volto a dizer. Eu mando depois para vocês. Na questão das inteligências múltiplas lá no cérebro, olha como é que elas nunca... embora tenha 2 inteligências aí, isso daí não é uma coisa tão recente. Essa imagem não é uma imagem, é uma ilustração tão recente. Embora... de maneira geral, elas nunca trabalham sozinhas. Tá? As inteligências são múltiplas, você tem uma mais acentuada do que a outra, né? Mas elas sempre trabalham em conjunto. E, obviamente, por causa disso, elas ativam áreas diferentes do cérebro. Tá aí a ilustração para vocês, é uma ilustração bem interessante, né? As áreas do cérebro que são aí ativadas por cada uma das múltiplas inteligências. E a musical, Aninha, a musical está ligada na interpessoal e na linguística, né? A área. Assim, essas na matemática imagens... também. Essas imagens, quando elas colocam colorido, algo específico, é porque a maioria das sinapses ocorre naquela área, mas o nosso cérebro, ele é um sistema. Então, por exemplo, a intrapessoal, todo o nosso cérebro é ativado, tudo é conectado. Tudo é conectado, como no nosso planeta. O Dr. Mauro gosta muito desse termo, né? É um ecossistema. O nosso cérebro é um ecossistema, justamente porque tudo está conectado a tudo. Se você tirar um pedaço do cérebro aqui, todas as inteligências, tudo que a gente faz vai ter uma perda. Então, ele é todo, inteiro. É interessante a gente estar falando isso, porque quando a gente olha para uma imagem, a gente pensa, musical é só ali na intrapessoal, é só ali no lobo temporal, onde tem a questão da audição. Não, a musical ela é toda, principalmente no sistema límbico, que é aquele roxinho lá, onde é o centro das emoções. Então, quando você escuta uma música clássica ou escuta uma música num piano, o seu emocional, ele esparrama ali uma série de conexões, uma série que vai estar dentro da sua memória afetiva e que vai te trazer uma certa sensação. Então, quando a gente olha imagens do cérebro, né? E aí hoje, com a neurociência, eu tenho visto muito essa questão de estar dividindo as áreas do cérebro. Então, vamos ter cuidado para isso. É um slide que está mostrando aonde a maioria
das sinapses ocorre. Porém, todo o cérebro está interconectado. Quando a gente fala em uma inteligência sinestésico corporal, todo o cérebro, é todo. Não tem um pedaço que se eu tirar, vai continuar com essa inteligência, não. Tá tudo interconectado, o cérebro ele é todo ecossistêmico, ele é todo interligado. É um sistema com vários subsistemas. Então, eu gosto também de chamar um pouco de atenção, porque já é um item que nós vamos estar pensando. Eu vou sair agora do YouTube, porém, do Meet, porém, o YouTube continua fazendo aqui a nossa transmissão. Vou voltar lá, tá? Podemos esperar aqui mesmo para não perder a mesma live, né? Venho aqui, Meet. Cadê o Meet? Grupo Meet. Nova reunião. Criar uma reunião depois? Não! Criar uma reunião agora. Reunião instantânea. Copiar. Aí eu venho aqui na Aninha. Cadê a Aninha? Gente pensando. Ai, Senhor, vamos aprender, minha gente. Vamos aprender a ter calma, vamos aprender a ter paciência com a tia Érica. Vocês ficam muito bravos comigo. Manda link, a minha acabou. Calma, gente, calma. Fica todo mundo no desespero. Quantos manda o link que a gente mandou para você? Que coisa boa esse desespero, essa fome de aprender. É muito lindo isso, gente. Na hora boa acaba? Aqui. Vamos combinar assim, mais uma meia hora? Já são 8h30. Eu acho que como tá todo mundo querendo entrar, entendeu? Eu acho que pode deixar, né, Aninha? Vai mas uma meia hora. Eu acho só importante a gente como que fala? Você estava falando das inteligências múltiplas, de ativar várias áreas do cérebro e que o slide mostra mais as que são mais ativadas, né? Uhum. Eu acho que você pode falar, porque tá transmitindo. Vai falando aí que eu vou arrumando a imagem aqui. Tá beleza. Vamos lá. Aproveitando ali o que a gente estava falando, o gancho ali da criança, do que a Dara me perguntou de uma criança com precocidade já, né? O que se pode fazer? Eu friso mais uma vez. Dar a mais. Falava de Vygotsky, da gente trabalhar sempre com eles na zona de... Aliás, para qualquer um, né? Mas para outras habilidades, para o superdotado, mais ainda. Trabalhar o tempo inteiro. A Kátia está perguntando aqui... Ela perguntou de novo, coitadinho. Essa mediadora aqui... Essa mediadora aqui, ó, não sabe o que faz. A gente chega lá. Deixa
Deixa, eu acho que eu Vamos rir, né? fechei. Vamos rir, gente. Vamos rir. Vamos rir Dora, eu acho que que a eu inteligência fechei emocional é a você. melhor coisa do mundo. Vamos rir. Dora, eu acho que eu fechei o que você me perguntou. Se não Deixa eu fechei, abrir de novo, tá? peraí. Aqui, ó. Asperger Depois, pode não, ser gente, confundido aqui, com o superdotação? que é? Asperger pode ser confundido com superdotação? Pode sim, porém, por terem algumas características semelhantes. Por exemplo, a questão da fala, né? Embora os dois apresentem uma fala mais aprimorada, você percebe, e aí eu não tenho como dizer para você, de outra maneira não tem como. Quando você atende um e atende outro, quando você vê ali o que ele faz, por exemplo, do uso funcional da fala, mesmo com palavras rebuscadas, é muito diferente. Mas isso é a prática já nessa área que me dá muita tranquilidade de te dizer se é ou se não é, ou se é uma coisa junto com a outra, porque Asperger, ano que vem, dia 1º de janeiro, está todo mundo no mesmo guarda-chuva. A mudança aí, né, vai ser TEA, transtorno do espectro do autismo, vai acabar a terminologia Asperger, vai entrar todo mundo no guarda-chuvão aí. Né? E aí vai ser muito mais com relação ao tipo de apoio que essas pessoas vão precisar. Eu não me lembro o termo exato que vai ser, talvez Juliana, as meninas aí, Zoraide, Zogatinha, que está na área do TEA também, eu acho que muito apoio, pouco apoio, apoio médio e grande apoio, alguma coisa assim, eu não vão ser níveis, né? Ainda. Acho que vão ser níveis, né? Nível 1, nível 2. Porém, Ju, são níveis, porém, esses níveis vão indicar a quantidade de apoio que essa pessoa precisa. Se é pouco apoio, médio apoio, muito apoio. Né? Então, pode ser confundido, sim, mas a questão, por exemplo, do social, né, que a gente sabe, altas habilidades tem, às vezes, um social comprometido, mas é um social comprometido porque ele não se enquadra ali naquele grupo. Ele é uma criança chata para aqueles colegas do grupo dele. Fala, vem aquele menino chato falar de buraco negro, né? E eu estou querendo ver, sei lá, eu não sei nem qual o desenho, qual é o filme que está na moda aí para essa molecada. E aí ele fica, às vezes, mais isolado, até porque ele não encontra respaldo. Ele vai conversar lá com o menino está falando, sei lá, de Peppa Pig, né? Ele está com assuntos mais elevados, que é uma outra colocação que eu também gosto sempre de fazer. O que leva também a um certo isolamento, né? E às vezes também tem uma questãozinha aí em relação ao TEA, para alguns professores que às vezes pede uma avaliação e você vê que a questão não é do TEA, é a questão dele estar num grau elevado ali de conhecimento que não deixa que ele se relacione com o restante do grupo. Ou pode ser um problema emocional puro e simples, entendeu? Ele pode estar passando, não que obrigatoriamente, excluindo uma seja a outra. Pode ser um problema emocional que está fazendo ele, naqueles momentos, naquela circunstância, não está se adaptando ali ao grupo. Questão de bullying, por exemplo, ele não se junta muito ali, bullying por qualquer motivo que seja. Então, a prática... Não, é só porque quando você terminar essa frase aí, tem umas questões lá no chat do YouTube que eu gostaria que você falasse, porque além de serem muito importantes, nosso tempo, agorinha mesmo já são 9 horas. Tá, vamos lá. Sabe por quê, gente? Por que eu preciso terminar 9 horas? Hoje é aniversário do meu afilhado e vai ter um parabéns online. Eu não posso deixar de estar nesse parabéns, tá? É só por isso. Mas eu vou enrolando aqui. Eu enrolando é vocês, não. Vou enrolando aqui para eu entrar
no parabéns virtual dele. Está marcado às 9 horas, mas a gente sempre tem um. Não, mas a gente Érica, termina 9 horas por causa do seu compromisso. Me A Catinha, fala. olha, Catinho, vamos liberar a Aninha. E a gente continua. Vocês metem bronca aí. Olha Vê só, o que tá lá no olha chat. só que maravilha essa menina. Essa menina, além de linda, inteligentíssima. Precisamos falar sobre reprovação para ontem. Todas as pesquisas apontam que não tem nenhum ganho para o aluno. Quem é essa menina? Nina Linhares. Essa é fora de série. O que a Nina está fazendo aqui? Não, ela colocou no chat. Precisamos falar sobre reprovação ontem. Eu acho que ela foi muito perspicaz no comentário dela. Porque uma das questões que envolve a superdotação e altas habilidades é essa aceleração de série, né? E em contrapartida, reprovação. Porque às vezes tem altas habilidades com essa assincronia, por exemplo, da parte psicomotora, né? O cognitivo está lá na frente, mas a parte psicomotora dele ainda precisa da estimulação da série anterior. Então, essa questão de reprovação, que ela foi muito feliz quando ela coloca, isso é uma coisa muito séria, né, Aninha? Já está aí Escola da Ponte, Emília Reggio, pedagogia de projetos, agora as metodologias ativas. Gente, o agrupamento, ele precisa ser por cento de interesse, por habilidades, competências. Não dá mais para ser esse agrupamento assim, em cima de sistema e de conteúdo. E é uma prática muito legal. Você falou a questão do agrupamento, é uma prática muito legal para as pessoas, né, com altas habilidades de superdotação. Você agrupar independente da idade, tá? É agrupar com relação ao foco de interesse. Isso. Saem coisas então, maravilhosas. Parabéns, Nina. É por aí mesmo, viu? Te convido para entrar para educação. Te convido para entrar para o nosso grupo. Né? Aqui. Já tá, né, na para o nosso grupo. Eu falei errado. Nosso grupo. O Maternando com o Joy colocou assim. Espera aí. Deixa eu só falar uma coisa, porque você usou a palavra assincronia e eu preciso estar frisando isso aqui para vocês, da questão da assincronia. Tem no slide aí, mas a gente já deixou o slide, Quer que volta já nele? tem algum tempo. Quer? Não precisa não. Eu falo, não, volta não. Se quiser, eu tento. Mas aí não, tem não o precisa, seu horário. Não. Depois a gente passa os slides para as meninas. Tá? A assincronia, na verdade, a gente acha os dois termos, assincronia ou dissincronia. Eu, particularmente, prefiro dissincronia, mas é por uma questão linguística. A sincronia vem de um estudioso, na verdade, de um psicólogo francês, do Terracier, que vem falar exatamente isso. Essa discrepância que existe, né? Esse descompasso que existe entre, por exemplo, como a Érica trouxe, o cognitivo e o psicomotor. Por que é muito comum a gente ver na prática psicopedagógica, na prática pedagógica, a gente vê crianças com altas habilidades de superdotação lendo muito precocemente, elas aprendem a ler precocemente, mas elas têm dificuldade para escrever. Não é que ela tenha dificuldade para escrever, o motor fino dela custa acompanhar, está em descompasso. O cognitivo dela está lá na frente. É o exemplo mais clássico, gente. É o moleque que está lá, que já sabe, está na educação infantil, né? Sei lá, está no primeiro ano, segundo ano do fundamental, ele está lá na frente, bom aluno, mas não sabe amarrar um tênis. Caramba, aquilo para ele ali é difícil. É de sincronia, porque o cognitivo dele está lá na frente, mas o motor está lá para trás. Agora, isso não pode ser motivo, né, para a gente não pensar, quando necessário, numa aceleração. A aceleração está prevista nas legislações educacionais brasileiras, exceto
no primeiro ano. Está lá na LDB, ela fala. Exceto no primeiro ano. Qual é o macete que a Tianinha usa? Tentar acelerar, quando é o caso, porque você tem outras estratégias. Tenta acelerar quando está ali no pré-2. Ele está no pré-2. Eu já vi, sou professora dele, já vi que ele tem aquelas habilidades superiores. Não vou deixar ele chegar no primeiro ano para chegar depois a professora vai falar, nossa, esse moleque já sabe ler e escrever, não sei o que ele está fazendo aqui na sala, ou aí ele toca fogo na sala, porque está de saco cheio. Aí você fala, a velha fala, né? Ou ele toca fogo, aí a gente fala que ele é hiperativo, ou ele está lá olhando o mundo passar, e chega na hora, faz a avaliação, mas você fala, cara, esse moleque não presta atenção em nada, ele tem déficit de atenção e chega na hora, né? Então, são esses extremos aí que às vezes a gente percebe na sala de aula, mas, na verdade, o moleque está muito entediado, porque aquilo ali, para ele já sabe, ó, há muito tempo. E se você não trabalhar, as horas de desenvolvimento proximal, não for dando uma... Ele pode ficar naquela turma dele? Se for benéfico para ele estar com aqueles amigos, com aqueles colegas ali, beleza, pode sim. É só você, professor, tanto do AE, o professor do AE é ideal para estar indicando esses caminhos, né? Indicando esses caminhos, qual é a melhor estratégia ali, a aceleração, enriquecimento curricular, extracurricular, intracurricular, né? Por exemplo, se ele tem uma habilidade superior, sei lá, vou encerrar aqui, tá? É porque eu lembrete da festa de aniversário, mas então, se ele tem uma habilidade superior, motora, por exemplo, numa determinada área, dentro da escola, muitas vezes, ele não vai. O professor de educação física fala assim para você, olha, ele tem todo o perfil de quem vai jogar basquete pra caramba. Se você não tem, o que você vai indicar para esse pai? Olha, tenta ver se tem uma escolinha. A realidade, aí quando você cai na realidade aqui fora, a coisa não é fácil, porque atender esses potenciais superiores, estimular em algumas áreas ainda é muito complicado. Ainda é muito complicado porque você esbarra. Pô, será que a família vai ter dinheiro? Será que na minha cidade tem uma escolinha de basquete? Será que... Mas alguma coisa a gente tem que fazer. Porque se tem uma coisa, né, muito importante, não adianta identificar. Se eu for identificar, se vier para mim algum pai responsável, mãe, para identificar uma criança só para ter identificação e não for fazer nada, ela não for ter ela não for ter um atendimento, alguma coisa a mais, eu prefiro nem identificar. Porque senão fica aquilo que a Érica falou, fica aquele estigma e uma inteligência não trabalhada, né, ela acaba murchando. Ou uma inteligência acima da média, que cai na vida e, né, sem direcionamento, vai dar na marginalidade, gente, de uma maneira ou outra, né? Até porque a gente tem, volta a dizer, a mania dos superdotados, né? A questão do emocional cognitivo está lá na frente. Eu dei o exemplo psicomotor, mas eu me preocupo muito com adolescente e com adulto, à medida que primeiro, às vezes, eles passam a vida inteira com um laudo médico de que são TDAH, que tem TOD, na verdade não são. Essas pessoas não se encontram. Né? E aí, quando chegam lá na vida adulta, vai ser a psicologia que vai dar um grande suporte para eles. Eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós ganhamos um presente. Olha quem chegou no grupo, Cláudia Micheli. Ela estava lá no YouTube. Aí eu falei, Cláudia, entra lá, Cláudia, por favor, ajuda a gente, você sabe tanto. Legal, seja bem-vinda, nossa Cláudia. Boa noite a todos. Boa noite, Claudinha. Boa noite. Então, só a Érica mesmo para me fazer isso. Essa Cláudia é um doce. É mais um docinho de coco aqui no nosso
A Cláudia sempre foi mix, tá? Esse ano que ela não tá participando do grupo, Concordo. porque ela tá com muita coisa. Mas tá só Eu de não licença, conto, tá não. só de férias. Vai vendo aí. Então, e a- Oi, Cláudia. Ei, Põe ela na Aninha, ativa, Érica. beijo. vou aqui. colocar na ativa, é isso mesmo. Vamos Eu só caminhar queria, bem as assim, que a perguntas, Cláudia... que a Cláudia desse uma contribuição nesse sentido, porque a Cláudia é especialista em TEA, né, tem muita experiência com a questão da superdotação, e aí ela colocou uma observação aqui no chat, eu falei, Cláudia, entra lá, explica pra gente, porque é tão importante essa questão da gente estar confundindo, da gente estar querendo classificar, né? Como a Aninha falou, não é assim. A gente tem que ter esse cuidado, tem que estar procurando profissional. E aí já vou aproveitar, já vou deixar a questão da Dara aqui, né? É um dilema essa concorrência dentro da sala em relação à reprovação. E aí ela fala assim: quando na escola não há uma equipe que possa dar o suporte necessário nessas situações, quais caminhos devemos seguir? Então, vou pedir para a Cláudia aí dar uma contribuída nesse sentido dessa confusão que às vezes ocorre quando não temos o profissional especializado. E eu sei que a Aninha tem que sair, mas se ela puder responder essa pergunta da Dara, o que fazer? Pode até dar o endereço, telefone para Dara. Vamos lá. Eu conheço uma psicopedagoga boa pra caramba, em Barra Mansa, que adora esse assunto de altas habilidades e superdotação. A mulher é louca no assunto. Ela faz slide para palestra, não segue slide, o raciocínio vai lá, volta cá. Eu posso depois te indicar ela. Mas a escola tem como fazer sim, porque tem como, se é da rede pública, você tem a galera do AEE, que é uma galera que faz um trabalho muito bom, quando está bem orientada ali, se tem dúvida, vai estudar, vai perguntar, entendeu? Vai aprender, assim que a gente caminhou. Se é da rede particular, às vezes a coisa pode se complicar mais um pouquinho, mas, assim, entrar com viés do psicopedagógico aí, né, para ele estar fazendo esse encaminhamento e esse atendimento, muitas vezes o psicopedagogo vai entrar só para dar aquele encaminhamento, né, junto à escola, de estar acompanhando junto à escola, não precisa ser nem atendimento a longo prazo, porque, de repente, se ele é de uma área que é para estimular, eu estava dando o exemplo do basquete ou da lógica matemática, de repente, se é uma família que tem mais recurso, sei lá, a gente tem como sugerir aí um Kumon, a gente tem que buscar alternativas quando não é uma família com recurso. Mas, de maneira geral, eu posso te dizer isso. Eu confio muito, assim como eu confio muito no SUS, eu confio muito na rede pública de educação, faço parte dela com muita alegria e confio muito nas profissionais que eu conheço, e tem várias delas aqui, que trabalham nas salas de recursos multifuncionais, seja nos centros municipais, né, que existem por aí, seja na APAE, onde Cláudia Michele já está. Eu acho que tem sim, né? Se é escola particular, você vai ter que realmente procurar alguma coisa fora, mas se não for, a galera da sala de recurso multifuncional pode dar conta dele. Você fez uma palestra na Oi, Camila, agora eu lembrei de você, depois a gente faz tricô. Vamos embora, deixa a Claudinha falar aí, vou fechar minha câmera e o meu microfone. Vamos lá, a especialista aqui em altas habilidades é a Aninha aí. Eu estudei um pouquinho para entender aí algumas questões, né? O que eu coloquei lá no YouTube é o que a gente tem visto, né? A gente tem visto aí um público chegando enorme de TEA, numa idade bem precoce, né? E a gente já sabe que a gente já tem algumas teorias aí que explicam esse aumento, mas o que eu tenho percebido? Tem chegado muitas crianças, né, com hiperlexia ou com savantismo, né? Então, aquelas ilhas de interesse que são crianças muito novas. Então, a gente já tem crianças aí com 2 anos e meio com uma leitura, e o que a gente percebe é que alguns já levam para altas habilidades de superdotação.
E não é, tá? A gente que entende um pouco, a gente sabe que ali é um indivíduo com TEA que tem, né, um interesse específico em algumas áreas, ou que essa hiperlexia aí está muito presente, então ele já está lendo tudo, a família fica muito feliz com isso, e a primeira pergunta que eu faço para a família quando eu me deparo com isso é: ele sabe brincar? Como que é essa coordenação motora? Porque às vezes a criança não sabe brincar, a criança mal fala, entendeu? Está fazendo uma leitura ali, uma decodificação, sem compreensão nenhuma, mas a família está estimulando muito isso. Isso me preocupa muito, porque quando você vê, eu me deparei com uma situação que a mãe me mostrou um vídeo que ela tinha na parede, uma criança de 2 anos e meio, a tabuada, o alfabeto, tá? Todos os números, e a mãe trabalhando aquilo incessantemente, e a criança não sabe brincar. Tá? Acaba que é uma imitação, né, Cláudia? É. Reprodução, não é? Alguns têm algumas habilidades assim que tem a leitura aparece, mas não é uma leitura. Eu sempre falo, Cláudia, que é uma decodificação. Você usou a palavra perfeita. É uma leitura sem decodificação. O que é diferente quando você pega um que é precoce na leitura com indicativos de altas habilidades. Ele decodifica, ele interpreta. Ele compreende, né? Ele corrige a gente. Professor, você está falando errado. O que você leu? Aquela pergunta básica. Beleza, você leu que a Cláudia, a Zoraide, Ju, as meninas aí têm essa prática também? O que você leu? Me explica o que você leu. Né? Quando você pergunta isso para uma criança já precoce na leitura e com altas habilidades, ela vai te dizer o que ela leu, sim. Ela vai... se a criança tiver no espectro e se aquilo ali for um hiperfoco, alguma coisa assim, né? Provavelmente ela não vai te responder. A questão do brincar que a Cláudia colocou, eu não sei exatamente se ela quis dizer isso, mas o autismo também tem o tripézinho dele lá, né? Então, vamos matar esse tripé daqui e o tripé das altas habilidades. A habilidade acima da média, inteligência, né? Criatividade e envolvimento com a tarefa. Mas a gente tem o tripé do TEA também, que a gente tem que estar ali verificando. E o social dessa criança, desse indivíduo, como é? Né? Porque os dois vão me dar indícios do que eu tenho realmente ali. Se é um TEA ou se é um AH. AH é altas habilidades. Gente, eu queria muito falar com vocês, porque eu queria muito chegar ainda para falar. A questão da sincronia, eu passei voada por cima, eu queria falar também de Dabrowski aí, com a hiperexcitabilidade, que também bate lá no TEA, né? E esse exagero de sentimentos, exagero de emoções, é a perna que não para, que você fala, né, que ele é, mas eles são hiperestabilidade mesmo, para chegar nas mulheres e falar para vocês. Infelizmente, dentro desse universo de altas habilidades, que já é tão excluído, que já é tão invisibilizado, a gente ainda tem um grupo de mulheres que com altas habilidades, superdotação, mais ainda são invisibilizadas em função cultural. Né? A gente tem muito mais homens, meninos, adolescentes do gênero masculino identificados com altas habilidades de superdotação do que mulheres. É porque elas são menos inteligentes? Nem de longe. É porque a sociedade, os padrões sociais e de comportamento da gente, muitas vezes causam um freio, né? E até para buscar um padrão de normalidade, a mulher acaba se enquadrando. Então, a gente tem muitos olhares, muitos vieses aí dentro da alta habilidade de superdotação. Eu realmente preciso sair. A proposta aqui é a gente marcar um outro dia, né?
Quem quiser perguntar alguma coisa que ficou, eu não posso responder agora, mas pode mandar. Todo mundo tem meu telefone aí no grupo Mix. Quem não tiver, pode pegar, me salva aí, me manda pergunta. Não tem problema nenhum se eu demorar a responder, porque eu estou na festa de aniversário online. E fora disso, a gente marca um outro bate-papo outro dia. Tá? Não, eu A acho gente que marca foi um outro muito bate-papo outro rico dia. mesmo, tenho certeza. Para a gente meter bronca nesse assunto. E é bom que aí a gente vem junta, quem não... fazendo esse contraponto, junta a Cláudia, junta a Zô, Ju, e a gente fazendo esse contraponto, elas lá com o pé no TEA, que eu estou entrando, tá, Cláudia? Acabei não resistindo por causa da dupla excepcionalidade, caí no TEA. Não tem como, não. Essa Depois que entra, não cativou sai. todo mundo lá no Verdade. Vocês, tá? Olha só, só para quem não Eu conhece... acho que não é nem motivação, é isso que vocês falaram mesmo, é a quantidade que está aumentando tanto de casos que está todo mundo tendo que buscar, correr atrás para poder atender, né, a essa clientela. Só para quem não conhece, nós estamos aqui com 4 gigantas do TEA, tá? Que é a Juliana Moura, que fez o mestrado dela também voltado para a questão do intelecto, do neurocognição, a Cláudia Micheli, que é especialista, a Zoraide, que é a nossa especialista também, e a Aninha. Então, nós temos aqui muita coisa para dividir, vamos dividir, porque nós somos generosas. E a gente estuda, né? Estuda. E aprende. E vê que não sabe nada. Não, e tem sempre gente coisa nova. E só aproveitando isso que a Aninha falou, na verdade, todos nós vamos ter que estudar muito sobre TEA. Né? O índice do transtorno autista tem crescido muito. Então, eu também tenho buscado, tenho aprendido bastante com a Cláudia, muito, sempre aprendi com a Zoraide, com a Juliana, estou aprendendo com a Aninha, e realmente é um desafio para a gente, né? Hoje nós temos listas de espera de 50 crianças, 30 crianças, e não é só em Barra Mansa, né? A gente vê aí pelos dados que os estudos científicos das universidades têm voltado para a questão do autismo e realmente a gente vai precisar estudar, conversar bastante sobre o tema e com essa consciência de que cada um é diferente do outro. Cada caso é diferente do outro, cada criança, cada adulto é diferente do outro. E a gente tem várias situações muito interessantes. Antigamente não tinha sim, é porque eles estavam escondidos. Tinha sim, é porque a gente não sabia, então não identificava. E o importante é que a gente está com esse olhar agora. Vamos precisar estudar e vamos estar juntas aqui, uma dando força para a outra. Claudinha, fica o convite tentador de você estar conosco nesse grupo de estudo esse ano, porque a gente quer escrever um artigo envolvendo aí o mix da musicalidade com TEA e a gente não pode ficar sem você. É isso aí. Eu estou precisando de um dia com 48 horas. Olha só, meus amores. Aqui, tá na hora do potencial mix o marido, mas de novo. É isso aí. A gente vai só brincando. Agora eu tô animada porque entrou muita gente nova no nosso grupo. Semana que vem a gente vai estar se apresentando, né? Os antigos continuaram. Um ou outro que não pôde, porque todos me ligaram, me justificaram. Eu falei, não, a porta vai estar sempre aberta. O mix sempre fica com a porta escancarada. Vocês vão entrar, vão sair, pode ter hora que eu também vá precisar sair. E vai estar todo mundo lá só no mix potencial, só no liquidificador, misturando todo mundo para dar uma cor diferente, né? Olha, gente, um beijo para vocês. Aninha, muito obrigada, perfeito. Galera, pena que nós não continuamos o slide, mas aí fica a deixa,
porque nós vamos ter a segunda parte com os outros slides, com as outras lâminas. E aí a nossa Cláudia vai estar junto, que ela já está convidada e já aceitou. A Zorade também vai estar junto, que já está convidada e já aceitou. E eu vou aqui, ó. Juliana já está convidada e já aceitou. E a gente faz uma segunda parte só, terminando os slides da Aninha e focando no Teia. Que tal? Combinado? Combinado. Então tá bom. Ai, muita delícia quando a gente termina já programado com outro. Beijo, galera. Gente, um beijo, boa noite. Fiquem Prazer, com Cláudia. Deus. Te ver de novo, Cláudia. Muito Beijo, obrigada falando comigo. pela Muito mais participação vocês. de todos. Ó, Daqui a beijo. pouco eu baixo Beijão. lá no canal e a gente pode estar assistindo de novo e divulgando, tá bom? Boa noite, ó. Boa Meu noite, telefone boa é noite. novo. Deus. Qualquer coisa, me acionem no privado, tá? Quem tem dúvida, galera do AE aí, pode me acionar. Tenho o maior prazer e maior tesão de falar sobre esse tema. Ó, beijo, galera. Fui para outra live. Ó, Jesus. Beijo. Saudade de estar